Bom dia, Remo Noronha, com a cara mais amassada do mundo. Acordei ainda agora e tive a ideia ontem à noite, deixei a coisa mais ou menos pronta para poder falar com vocês do seguinte. Um cara fazendo uma postagem dizendo assim: por que dá para saber a área de um triângulo com a sua hipotenusa, mas não com um dos catetos? Aí o cara postou isso. Gente, não dá. A hipotenusa é um lado do triângulo, não é um lado qualquer, é um lado que está oposto a um ângulo de 90 graus. Mas com um lado só de triângulo não dá para saber a área. E assim, eu dei uma olhada lá na fala da galera, nossa senhora. O pessoal tá mais perdido do que segue em tiroteio, do que barata em salão de baile, do que de cachorro que cai de mudança, né? Aí eu estava pensando em algumas coisas. Primeiro, se eu deveria falar sobre os erros conceituais que as pessoas falaram sobre cateto, hipotenusa, área, tá? É lógico que algumas pessoas fizeram colocações corretas, que tipo, não dá para saber a área de um triângulo só com um lado, essa coisa toda, né? Mas como as pessoas entendem assuntos de uma determinada simplicidade, tudo pela metade, tá? E segundo, como é que eu poderia salvar essa questão? O texto está o seguinte: como dá para saber a área de um triângulo com a sua hipotenusa, mas não com os catetos, né? Se o cara colocasse a palavra máxima aqui, ficaria: como dá para saber a área máxima de um triângulo só com a sua hipotenusa? Aí sim, não dá com os catetos, mas não dá com a hipotenusa. Dá pelo seguinte, tá? Deixa eu inverter a câmera aqui para mostrar os desenhos que eu fiz. Isso aqui, eu desenhei esse semicírculo, né? E desenhei esses três triângulos aí. O que que esses triângulos têm em comum? Eles têm em comum o fato de ter um ângulo de 90 graus. Tá? Todos eles têm um ângulo de 90 graus. O que eles não têm em comum é a área. Dá para perceber que o triângulo de cima aí é o triângulo que tem a maior área. O do meio tem uma área intermediária e o de baixo é quase uma tirinha, né? Quase não tem área nenhuma. O lance é que cada um deles tem o mesmo valor de hipotenusa. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó, dentro desse semicírculo para vocês verem, ó. A hipotenusa deles é igual. Desenhei eles para que a hipotenusa fosse igual, ó. Tá? Esse aqui eu poderia ter caprichado mais na escala, mas a ideia tá aí. Tá vendo? Então, como é que eu posso saber a área desse triângulo aqui, ó? A área de qualquer triângulo é a base, que seria a própria hipotenusa, multiplicado pela altura aqui, ó. Legal? Eu não estou acostumado a fazer a gravação assim, então estou me atrapalhando um pouco, mas vamos lá, ó. Essa altura daqui, multiplicado pela hipotenusa. E a altura vai ser máxima quando ele for todo simétrico, né? Esse triângulo aqui, além de ser retângulo, ele também é isósceles, porque esse lado daqui vai ter que ser igual a esse lado daqui. Então, a altura vai ser o raio e a hipotenusa vai ser o diâmetro. E como eu sei que um triângulo retângulo sempre vai caber no semicírculo, o triângulo retângulo vai caber sempre no semicírculo, porque o ângulo central que vem daqui é de 180 graus. Legal? Então, o ângulo que vem coladinho aqui, ele vai ser sempre a metade. Então, se aqui é 180, esse ângulo aqui vai ser de 90. Quer dizer que um triângulo retângulo, ele sempre vai encaixar dentro de um semicírculo. Né? E é a condição para que isso aconteça. E a área máxima aqui vai ser o raio, que multiplica o raio vezes 2, dividido por 2. Então, a área desse triângulo é o raio ao quadrado. Inclusive, uma coisa que eu pensei agora, né? Se eu dobrar aqui, ó,
se eu dobrar aqui e cortar, aqui eu junto esse pedaço nesse aqui e eu faço um quadrado. Pera aí, vou me atrapalhar um pouco, mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Pera aí, tá pensando o quê, ó? Eu tive essa ideia agora. Desculpa aí, né? Então, tá vendo que ele encaixa aqui bonitinho? Deixa eu até botar o ângulo de 90 graus aqui em cima, ó. Legal? Tô falando que a medida dele é 2 raios vezes o raio. Então, dividido por 2, porque é área de triângulo. Legal? Então, vai dar o raio, essa medida aqui ao quadrado. Inclusive, dá para você perceber que dá o raio ao quadrado, porque ele forma esse quadrado aí. Então, essa é a área máxima que um triângulo pode ter, você sabendo a hipotenusa dele. Legal? E quanto a entender as coisas pela metade, né, fica a minha preocupação de cada vez ensinar com mais precisão, com mais cuidado. O último vídeo que eu fiz, eu falei que as pessoas erram mesmo, e eu acho que faz parte você errar. Eu até vou contar uma história que eu tô lembrando aqui agora. Uma vez eu estava passeando por uma feira de ciências. Eu sempre gostei muito de feira de ciências, né? Se alguma escola perto de mim tivesse feira de ciências, eu sempre procurava passar lá para ver o que o pessoal estava fazendo, porque é muito interessante ver a molecada começando a ter ideias para fazer ciência. Saem coisas realmente interessantes. E uma coisa interessante que saiu nessa feira de ciências é que um aluno falou que assim, o problema da camada de ozônio é o clorofluorcarbono. Legal? Então, aquele debate que havia na época da diminuição da espessura da camada de ozônio, poderia aumentar a incidência de raios ultravioletas, poderia causar uma série de problemas. Isso foi uma discussão ambiental bem pesada lá na década de 90, se eu não me engano. Mas, enfim. Aí o aluno botou assim, então o problema é o clorofluorcarbono. Aí ele botou uma foto de uma garrafa de água sanitária, escrita cloro, uma foto de uma pasta de dente, contém flúor, e um papel carbono. É um absurdo, né? Mas, o que acontece? É um aluno fazendo uma tentativa de interpretação do que ele ouviu. Não tem nada errado o aluno fazer um trabalho. Inclusive, quando um aluno faz algo assim, eu valorizo a beça, porque não foi o pai que fez o trabalho para o aluno. Você viu, uma criança de 3 anos de idade leva um modelo de célula lindo, maravilhoso, feito com gelatina. Não foi ela que fez. Esse aluno que cometeu esse erro foi ele que fez. Numa tentativa de interpretar, de entender. Aí era a hora do professor trazer a discussão para poder ele entender que hidrogênio e oxigênio não é água. Que o peixe respira o oxigênio, não é o oxigênio do H2O da água, mas o oxigênio que está dissolvido na água. Que clorofluorcarbono é uma substância que contém clorofluorcarbono. Não sei a fórmula, teria que perguntar para o Marcelo do Plantão Química ou para o Michael Marques, enfim. Mas era a hora de poder discutir a diferença de substância para molécula, para átomo e tudo mais, e estabelecer uma ideia clara de aprendizado ali. Então, eu volto a dizer o que eu disse naquele vídeo. Errar, a gente erra mesmo. Inclusive, uma das coisas que se faz em ciência é aprender com erro e tentativa, né?
E espero também que no meu erro e tentativa de fazer esse vídeo aqui não tenha ficado muito sofrido, né? Porque eu canso de falar com vocês que eu não faço edição. Se ficou muito... Se eu publicar, é porque eu achei que não ficou ruim o suficiente para detonar. É isso. Aquele abraço.